Queridas irmãs e queridos irmãos, que a luz e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente no meio de todos nós. Dando continuidade aos nossos estudos na qualidade e na prática mediúnica, hoje vamos trazer aqui sobre a assistência, o medianeiro de assistência nas reuniões de intercâmbio mediúnico. Então traz aqui algumas questões e Divaldo Franco nos responde, nos trazendo grandes elucidações dessa participação do assistente nessas reuniões de intercâmbio. Vamos então aqui abrir o nosso material de apoio e vamos colher aqui as elucidações que nos trazem aqui então Divaldo. Guarda um instante, por gentileza. Questão 74. A função do médium e a do doutrinador nas práticas mediúnicas são facilmente identificadas? De que forma os outros integrantes de uma reunião mediúnica devem participar? Eles se tornarão um dia médiuns ou doutrinadores? No capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, dá-nos a resposta. No estudo ali realizado, Allan Kardec refere-se à mediunidade como sendo uma certa predisposição orgânica inerente a todas as pessoas com faculdade de ver, de falar, de ouvir. Numa prática mediúnica, temos 3 elementos básicos no plano físico: doutrinador, o médium de psicografia, psicofonia ou de outra faculdade qualquer, como a clarividência e clareaudiência, e o assistente, que não é plateia. A prática mediúnica, como sempre faz recordar, é uma sala cirúrgica, onde existem as equipes de cirurgiões, paramédica e de auxiliares, todos eles em função do paciente, que é o espírito sofredor. O trabalho mediúnico pode ter o caráter simultâneo de educação do médium e de desobsessão. De educação, porque somos sempre principiantes, e de desobsessão, porque os benfeitores espirituais trazem espíritos perversos, imbuídos de sentimentos maus, perseguidores, contumazes, para serem doutrinados. Todos já conhecemos as funções do doutrinador e do médium. Todavia, nem sempre isto acontece quando se trata do assistente, que não sabe como conduzir-se. Numa sala cirúrgica, o assistente é alguém sempre disposto a cooperar com o que seja necessário. Como todo assistente é um médium em potencial, ele pode dar uma comunicação em qualquer momento, esteja à mesa ou fora dela. A tradição de que as comunicações devem apenas operar-se à mesa está superada. A mesa foi um artifício de que Allan Kardec se utilizou para dar mais comodidade, pois as pessoas apoiam os braços, têm uma postura mais confortável, mais repousante. Contudo, em qualquer parte onde esteja situada a pessoa, na sala mediúnica, pode estar em sintonia com os labores de intercâmbio espiritual. Anteriormente havia uma tradição equivocada que atribuía a existência de uma primeira e de segunda correntes. São superstições. O importante é o conjunto, e o assistente comum deve ser alguém que participe através da mentalização, da meditação ou mesmo cooperando emocionalmente com o doutrinador. Porque nem sempre este é feliz na identificação do móvel da comunicação. No momento de definir-se, se trata de um espírito sofredor ou mistificador. Na linhagem da perversidade, não raro, o doutrinador fica se indicando um diálogo ainda não direcionado, para identificar o problema que traz o comunicante e assim conversar com segurança. Além disso, o doutrinador às vezes se equivoca, o que é natural e humano. Inicia a doutrinação de uma forma que não corresponde à necessidade do espírito,
Os mentores sentem dificuldade em induzi-lo para que haja uma boa recepção. No entanto, um assistente pode identificar perfeitamente o problema. Cabe-lhe, neste caso, concentrar-se ajudando o doutrinador, enviando mentalmente a mensagem acertada para que ele encontre a diretriz segura na orientação a ser ministrada. É muito comum em todos os grupos por indisciplina mental dos assistentes, quando se trata de entidade zombeteira ou perversa, fazer-se o jogo do desencarnado, não colaborando com o doutrinador. Principalmente quando se trata de discussão que, aliás, deve sempre ser evitada. Frequentemente o assistente fica torcendo para que o espírito perturbado vença a querela. E até sente uma certa euforia quando nota o embaraço do orientador. Não se dá conta que nesse estado mental entra em sintonia com o espírito malfazejo, que exterioriza uma radiação capaz de ser absorvida por qualquer pessoa na mesma faixa mental. Ou seja, o assistente tem um papel preponderante para o êxito do trabalho mediúnico. Se às vezes o processo das comunicações não está ocorrendo com sucesso, em grande parte a responsabilidade da equipe auxiliar. São a eficiência e a qualidade do trabalho dessa equipe que sustentam o valor da obra. Por outro lado, nos trabalhos mediúnicos, o assistente deve aproveitar o momento para meditar, acompanhando as comunicações, ao invés de se deixar envolver pelo cochilo. Realmente fica monótono o transcorrer de uma prática mediúnica, quando a pessoa não se integra nos detalhes do que lhe acontece. Somente assim, procedendo, consegue o assistente libertar-se do desejo de dormir ou de ser acometido por mal-estar, o que sempre ocorre quando a pessoa não se concentra para acompanhar atentamente as comunicações que estão acontecendo. Para dinamizar a sua participação, o assistente deve manter-se em atitude oracional para auxiliar o comunicante, penetrando no seu problema, porque isso é de muita relevância. Observa-se com frequência que alguns embaraços do terapeuta espiritual são decorrência não só do seu despreparo, como também da falta de cooperação mental do grupo, que, não estando sintonizado, deixa de oferecer os meios para uma ligação mental com os mentores e com a entidade comunicante. Por fim, todos os assistentes devem manter-se em atitude receptiva, porque a manifestação mediúnica pode irromper a qualquer momento, em qualquer um deles, não necessariamente com caráter obsessivo, mas também inspirativo, positivo. Pode surgir uma ideia edificante, um pensamento feliz. E cabe à pessoa, no momento do silêncio, exteriorizar essa emoção, que pode ser o começo de uma manifestação no desdobramento de faculdades embrionárias. Dessa forma, o assistente deve colaborar positivamente com as suas emissões positivas no transcorrer das comunicações, pois ele é uma espécie de auxiliar de enfermagem na cirurgia mediúnica. Da sua mente devem sair recursos energéticos para o trabalho anestésico a benefício do paciente desencarnado. A sua participação deve ser ativa e vigilante em todas as atividades ocorridas durante os trabalhos ali desenvolvidos, suplicando ajuda espiritual, acompanhando e observando os diálogos. Ele se transforma numa peça imprescindível na cooperação para o bom êxito das tarefas de intercâmbio espiritual. Isso posso constatar muitas vezes em estado de desdobramento, pois enquanto os amigos espirituais escrevem ou mesmo estando incorporado, acompanho os acontecimentos e anoto o que se passa no transcorrer dos labores. Quando a prática mediúnica termina e as pessoas fazem perguntas sobre esta ou aquela particularidade, lembro-me perfeitamente da ocorrência, dos vários detalhes como sejam,
os diálogos, as comunicações, as condições das entidades sofredoras, os espíritos amigos que estão presentes na reunião, etc. E a lucidez da mediunidade. Questão 75. Quando um dos componentes da prática mediúnica percebe que determinada doutrinação não está sendo bem conduzida, ele pode ou deve interferir? Qual o momento adequado? De que forma? O ideal será a pessoa ficar colaborando através das vibrações e da atitude oracional. Excepcionalmente, a depender do laço de confiança e da humildade do doutrinador, pode-se dizer: Fulano, você não acha que se aplicássemos tal recurso seria melhor? Notando-se qualquer sinal de agastamento por parte do doutrinador, deve-se imediatamente calar. Com frequência ocorre o assistente sintonizar melhor do que aquele que está doutrinando. Isto porque, quando alguém se aproxima do médium que está dando a comunicação, se contamina com as vibrações do espírito comunicante. E aquela irradiação envolvente, quando negativa, leva o doutrinador a entrar num verdadeiro pugilato com o espírito, em decorrência do envolvimento emocional. Torna-se difícil para alguém inexperiente manter um tipo de serenidade capaz de impedir esta contaminação. Por isso é recomendável que os doutrinadores sejam médios atuantes. Por isso não é recomendável que os doutrinadores sejam médios atuantes, para que não haja facilidade de assimilação da carga fluídica do comunicante. Ao assimilá-la, deixa-se envolver pelas provocações do espírito. Aqui então, queridas irmãs e queridos irmãos, nós terminamos então essa parte sobre a importância do assistente e como ele deve se comportar nas reuniões de intercâmbio mediúnico. Quero agradecer a todos vocês. Tenham uma ótima jornada. Fiquem na luz e na paz de Jesus Cristo. Muito obrigado.